Oi, gente linda, tudo bem com você? Eu sou a Nani e hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer essa linda bolsinha. Super fácil de fazer, só no ponto baixo, não usei nenhum acessório, ela é bem tranquila de fazer e eu tô doidinha para te ensinar. Quer aprender a fazer essa bolsinha linda? Então vem comigo, mas antes, deixe seu like, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo novo por aqui, tá certo? Bora aprender a fazer essa bolsinha linda? Então vamos para nossa aula de hoje. Então nós vamos fazer essa linda bolsa que eu mostrei para vocês, né? E ela é bem tranquila de fazer, pontos baixos, tá bom? Fileiras de vai e vem. Eu vou usar aqui o fio, né, de malha residual. Para fazer essa bolsa eu vou usar a agulha número 8 e a tesoura, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer uma sequência com 20 correntinhas, mas essa bolsa ela é bem fácil, bem tranquila de fazer. Você pode fazer do tamanho que você quiser, tá bom? Maior, menor, enfim. Ela é bem prática. Para minha bolsa, eu vou usar um tamanho de 20 correntinhas, ok? Então, vamos lá. Olha a correntinha, né? Já ensinei, mas vamos lá. Coloco a agulha assim, dou uma giradinha, seguro aqui, dou uma giradinha, laço lá o fio e puxo. Quem me segue sabe que eu uso aqui esse nozinho para contar. Então, aqui eu tenho a primeira correntinha, 1, 2, 20 correntinhas, tá bom? Eu fiz aqui uma sequência de 20 correntinhas e eu vou fazer mais uma para virar. Essa aqui é a vira da correntinha, ok? Então, vamos lá, olha, eu vou voltar fazendo ponto baixo em toda essa extensão da correntinha. Como eu falei para vocês, essa bolsinha é só ponto baixo, vai e vem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou introduzir a agulha aqui, nessa parte de baixo da alcinha da correntinha. Não vou fazer nessa primeira, tá? Vou fazer aqui, ó, nessa segunda correntinha, de volta aqui embaixo, ó. Introduzo a agulha lá, laço o fio e puxo. Dou a altura e puxo. Na próxima também, olha, vou lá embaixo, laço o fio e puxo. Na próxima, aqui embaixo, ó, lá, introduzo a agulha lá, laço o fio, puxo, dou a altura. Vou fazer a sequência de correntinhas até o final. A hora que eu chegar aqui, eu volto. Eu faço daqui, você faz daí. Então, vamos lá, olha. Fiz aqui a sequência, cheguei aqui no penúltimo, tá? Tenho 1, 2, vou fazer aqui embaixo mais um. E o último aqui embaixo, ó. Eu vou pegar aqui embaixo. Laço o fio, dou altura e puxo. Ok? Daí, eu ajusto aqui, ó, e ele fica bem certinho, ok? Então, vamos subir agora aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês como que eu faço a virada aqui do meu trabalho, pra que a lateral fique bem retinha, tá? Eu vou virar aqui, não vou fazer correntinha aqui no final, tá bom? Então, eu viro o meu trabalho para dentro, ok? Pego lá o fio. Aqui, ó, nesse primeiro buraquinho, eu não vou fazer correntinha, eu vou introduzir a agulha nele, ó, no primeiro buraquinho. Dou altura e faço o ponto baixo. E agora, aqui no próximo, eu não vou fazer ponto baixo centrado, porque é uma bolsa que faz ponto baixo de vai e vem. O ponto baixo centrado só dá pra fazer quando é uma peça em círculo, né? Aqui é uma peça que vai fazer quadrado ou retangular, tá bom? Então, vamos lá, ó.
Entendeu bem aqui do ladinho? Eu pego bem nesse primeiro buraquinho aqui. E aí, eu vou fazer uma sequência até aqui o final. A hora que eu chegar aqui, eu volto com você, tá bom? Faz daí que eu faço daqui. Então, vamos lá, eu cheguei aqui no final. Observe que eu tenho essa laçadinha, que é do penúltimo ponto. E aí, essa correntinha aqui, que é o primeiro ponto, que foi a vira aqui da primeira carreira, lembra? Então, eu vou fazer o penúltimo ponto aqui. E o último, eu vou pegar aqui nessa alcinha, tá vendo? Ó, que também tem uma correntinha aqui, então, eu vou introduzir a agulha lá dentro. Vou puxar e vou fazer o ponto baixo aqui, ok? Então, vamos lá, vou virar o meu trabalho para dentro e vou continuar aqui a sequência. No primeiro buraquinho, aqui, ok? Dou altura e puxo. Fazendo desta forma, depois, na sequência da bolsa, né, eu vou passar aqui do ladinho uma carreira de pontos baixos pra gente fazer o acabamento dela. E toda vez que você faz dessa forma, aqui fica bem certinho, é bem fácil de você continuar o seu trabalho depois, para fazer alguma emenda, né, que você precisar. E mesmo que você faça, de repente, um tapete, aqui a lateral, ela fica bem retinha, usando essa técnica, tá bom? Então, eu vou fazer assim, olha, eu vou fazer algumas carreiras e eu volto na sequência para mostrar para você como é que tá ficando o trabalho, tá bom? Faz daí que eu faço daqui. Então, vamos lá, ó. Eu terminei aqui agora a base, né, o corpo da bolsa. Observe vocês que fica bem certinho aqui na lateral, ó, bem retinha dos dois ladinhos, né? Então, fica bem mais fácil da gente manusear ela agora. Então, como é que eu vou fazer? Olha, eu cheguei aqui no finalmente, né, da última carreira, eu vou terminar aqui esse penúltimo ponto. E no último ponto, como é que eu vou fazer? Olha, eu vou dobrar a minha bolsa, tá vendo aqui, ó? Eu fiz 28 carreiras, então, eu tenho 14 desse lado e 14 desse lado. Fica bem certinho, olha lá. Então, vamos lá, olha, vou mostrar pra você agora como é que a gente vai finalizar. Eu cheguei aqui no final, então, eu vou fazer o último ponto baixo aqui, ok? E agora, nós vamos acrescentar as carreiras de ponto baixo, né, em volta de toda a nossa bolsa, tá bom? Pra depois a gente poder fazer o fechamento dela, ok? Então, vamos lá, eu cheguei aqui no último ponto, agora eu tenho que dar uma viradinha e vir pra cá. Pra ficar bonitinho, então, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Pra ficar bonitinho aqui, então, eu vou fazer uma correntinha. Eu vou virar o meu trabalho, ok? Tá vendo aqui que eu tenho um espaço, um nozinho, um espaço, um nozinho, um espaço, um nozinho. Então, eu tenho que preencher tudo isso aqui, ó. Esse espaço aqui é um ponto baixo, então, eu vou introduzir a agulha aqui no meio dele, que foi o nosso último ponto ali, né? Aqui. Aqui no meu nozinho também, tá vendo aqui, ó? Aqui, aqui. Então, eu vou colocar aqui a agulha, um ponto baixo. Aqui no próximo, que também é o ponto baixo, né? Tá vendo aqui? E vou trabalhar toda a extensão aqui da minha peça dessa forma, preenchendo aqui de pontos baixos entre um nozinho e um espaço, um nozinho e um espaço, eu vou colocando, preenchendo de pontos baixos, tá bom? Você faz daí que eu faço daqui, assim que eu chegar aqui no canto, eu volto para dar sequência no trabalho, tá bom? Com você. Então, tá vendo que eu cheguei aqui no final, tá? Observe que aqui onde a gente terminou aqui em cima, ela fica toda cheia de correntinhas. Então, nós temos que fazer correntinha nela toda. Na parte de baixo, não temos correntinha, então, nós vamos fazer a correntinha. Peguei aqui nesse ponto, e agora eu vou pegar aqui na última correntinha, última dessa carreira, mas ela foi a nossa primeira lá, ó. Pego lá,
que é o espaço dessa aqui, lembra? Vou fazer uma correntinha para dar a nossa viradinha. O fio de sobra eu já vou embutir. E agora que eu vou virar o meu trabalho, tá vendo aqui essa laçadinha? Então, todos os pontos tem uma laçadinha dessa. Eu vou trabalhar aqui em todas essas laçadinhas, ok? Então, vamos lá. Introduzo a agulha lá e faço aqui também um ponto baixo. E já vou embutindo aqui esse fio de sobra aqui do início do nosso trabalho. Vou preencher toda essa lateral aqui e a hora que eu vou chegar aqui, eu volto com você, tá bom? Cheguei aqui no último ponto, olha lá, a última laçadinha, né, desse ponto baixo aqui, introduzo a agulha lá. Uma correntinha de viro o meu trabalho e eu vou repetir aqui deste lado tudo o que eu fiz aqui. Colocar os pontos, fiz a correntinha aqui de vira e aí eu vou repetir aqui em cima tudo o que eu fiz aqui nessa lateral, ok? Então, vamos lá, olha, daí eu vou colocar agora aqui no espaço, né? Aqui também. É bem fácil de você localizar, tá bom? Olha, é um nozinho e um espaço, um nozinho e um espaço, ok? Eu vou preencher agora toda essa lateral aqui. E a hora que eu chegar lá no final, eu volto aqui com você, ok? Então, vamos lá, olha, cheguei aqui no final, tá bom? Eu vou pegar essa última laçadinha que nós temos aqui em cima e eu vou preencher ela com o ponto baixo também, ok? Agora, eu vou fechar minha bolsa, bem bonitinha, lá, como é que tá ficando a nossa bolsa. E vamos para o fechamento das laterais agora, então, vem comigo. Vou colocar aqui quina com quina, tá bom? Olha lá. Quina com quina. Aqui. Vou fazer o fechamento aqui, ó, pego aqui nessa alcinha e faço um fechamento com o ponto baixíssimo, ok? E aí, ó, você vai ver que vai ficar uma laçadinha do lado da outra, tá vendo aqui, ó? Uma correntinha aqui do lado da outra, tá certo? Então, agora, olha só como que eu vou fazer. Olha lá, presta bem atenção. Então, vou colocar a agulha aqui de cima pra baixo, aqui também de cima pra baixo, vou laçar o fio e vou puxar o ponto baixíssimo. Tá vendo lá bem certinho que fica uma laçadinha do lado da outra? Nós vamos trabalhar toda a laçadinha com os pontos de dentro, com a laçada de dentro, ok? Introduzindo a agulha aqui de cima pra baixo, aqui de cima pra baixo, eu laço o fio que vem lá do novelo e puxo. De novo aqui, ó, de cima pra baixo, de cima pra baixo, laço o fio que vem lá do novelo e puxo. Viu só? Olha só como é que vai ficando daí o nosso fechamento. Forma uma correntinha aqui em cima. Vou fazer mais um pouco pra você ver. Opa, esse fio é lá dentro, aqui, aqui, laço o fio e puxo. Tá dando pra ver certinho aqui? Aqui, de cima pra baixo, sempre de cima pra baixo, tá bom? De cima pra baixo, pegando sempre na laçadinha de dentro. De cima pra baixo e puxo o ponto baixíssimo. De novo. E de novo, e puxo o ponto baixíssimo. Olha só que fechamento mais bonitinho que fica, cheio de correntinha, tá certo? Então, eu vou fazer aqui até o final e volto aqui pra te mostrar como dar a sequência, sem precisar cortar o fio, tá bom? Então, vamos lá, olha, eu cheguei aqui no último ponto, olha, vou abrir aqui pra você ver. Olha só como é que ficou o nosso fechamento. Uma graça, não é mesmo? Bem feitinho.
Então, agora, tá vendo aqui, ó, esse vazadinho aqui, nós vamos fechar esses dois últimos pontos, tá certo? Ó, fecho esse. Fica aqui no final, fica apertadinho, né? Mas dá pra fazer. Ó. Fecho esse, laço o fio e puxo o ponto baixíssimo. Para não precisar cortar o fio, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar aqui embaixo uma carreira de pontos baixíssimos também. Então, tá vendo que tá bem certinho aqui a nossa bolsa? Olha só, tá bem certinho a lateralzinha dela. Então, aqui na dobra, você tem que também tomar cuidado para passar o ponto baixíssimo bem certinho, tá bom? Para não acontecer de ficar com a bolsa torta, tá? Eu falei pra você, a gente tem 14 fileiras aqui e do outro lado. Então, aqui, ó, bem aqui nesse meio, eu vou passar pontos baixíssimos. Como que eu vou fazer isso se o fio tá pra fora? Não tem problema. Normalmente, a gente faz o ponto baixíssimo com o fio lá pra dentro, né? Então, vamos lá, ó. Aqui no primeiro furinho, ó. Nós vamos passar aqui no meio, ó, tá vendo? Dessas laçadinhas aqui, ó, tá? Que é o meio da bolsa. Deu pra ver certinho aqui, ó, do meio da bolsa aqui, ó, tá? Entre aqui. Então, vamos lá, ó. Vou introduzir o fio aqui e lá. Opa, peraí, o fio tem que estar bem posicionado. Aqui e lá, laço o fio e puxo o ponto baixíssimo, tá vendo? Aí, fiz aqui o primeiro, agora eu vou fazer a volta. Só observando que você vai pegar sempre aqui, ó, entre um furinho desse e outro, aqui no meio dessas laçadinhas, tá bom? Pra não confundir. Aqui e aqui, laça o fio e puxa o ponto. Não precisa deixar muito apertado, ok? Aqui, aqui, laça o fio e aqui. Opa, aqui e aqui, laça o fio e puxa. E aí, ele vai ficando também aqui embaixo, olha, todo contornado, tá vendo, ó? Todo contornado com pontos baixíssimos. A emenda e aqui embaixo também. E evita de ter que a gente ficar cortando o fio, tá bom? E sem contar que eu acho que esse acabamentinho de pontos baixíssimos aqui embaixo dá um charme na peça. Eu fiz ele também na minha bolsa Malu, vou deixar o card aqui em cima para vocês darem uma olhadinha lá. A bolsa Malu, no fundo, a base é retangular e também tem uma sequência aqui de pontos baixíssimos, ok? Então, vou terminar aqui e já chego ali no final com vocês, tá bom? Então, cheguei aqui no final, introduzo a agulha aqui, vai sair aqui, laço o fio e puxo, tá certo? Então, olha lá como tá ficando o nosso fechamento. Eu achei a coisa mais linda, né? Aqui o acabamento, também no ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fechar essa lateral aqui, ok? Então, a forma é a mesma. Acabamos de fazer o último ponto aqui. Então, eu vou encerrar ele aqui, ó. Introduzindo já a agulha aqui nesse ponto. Tá vendo aqui? Tem a dobra, né? Sempre lembrando de deixar alcinha com alcinha, tá bom? Pra gente não... Pra terminar aqui bem feitinho, bem certinho, senão depois não dá certo. Então, vamos lá, ó. Tá aqui o fio que vai ficar pra dentro, né? Então, aqui a primeira laçadinha. E essa daqui a segunda laçadinha. Viu lá? Aqui. E eu puxo o ponto baixíssimo, ó. Vou fazer a próxima aqui, ó, lembrando de puxar nas laçadinhas de dentro, introduzindo a agulha sempre de cima pra baixo, ok? Laço lá o fio e puxo. Ó, vai vendo que ele já deu a forma aqui no canto, ó, tá bom?
de cima pra baixo, de cima pra baixo, laço o fio. Olha lá. Pode ver que vai ficar o fechamento bem certinho, ok? De cima pra baixo, de cima pra baixo, laço o fio e puxo. Eu vou terminar aqui, encerrar aqui em cima, e aí eu volto pra gente poder fazer, concluir a nossa bolsa, tá bom? Estamos quase terminando. Então, vamos lá, eu tô chegando aqui no final, ok? Terminando aqui, olha. Vamos terminar lá no finalzinho, né? Na quina aqui que nós fizemos. A última aqui e aqui. Ok? Olha lá, finalizamos toda a nossa lateral. Olha só como fica bem feitinho, bem perfeitinho, tá vendo? Todo ponto baixíssimo aqui o fechamento. Olha que lindo aqui embaixo, detalhe. Olha só, bem feitinho o fechamentinho, né? Então, agora, tá vendo a nossa bolsa como tá ficando? Eu quero fazer aqui em cima um afunilamento. Eu vou afunilar um pouquinho a bolsa, só pra fazer um charmezinho nela. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui mais umas 2, 3 carreirinhas de pontos baixos centrado agora, tá bom? Pra depois a gente fazer uma alcinha bem bonitinha, ok? Então, vamos lá, olha, como é que eu vou fazer agora? Eu vou continuar aqui o meu trabalho. Tá bom? Agora, olha, tá vendo esse mesmo ponto aqui que você terminou aqui? Olha só. Eu vou preencher toda essa lateral aqui, tá vendo que já termina aqui com ponto baixo, né? Aquela foi a última carreira que nós fizemos, então aqui eu vou introduzir a agulha no meio do ponto baixo e vou fazer aqui o ponto baixo centrado, olha lá, e vou seguir por toda essa lateral da bolsa, todinha ela, ponto por ponto, né, em cima de dos pontos, e vou fazer ponto baixo centrado, ok? Eu já retorno aqui com vocês. Olha, tô chegando aqui nessa primeira lateral, né, fiz aqui o último ponto baixo, como você pode ver, aqui também tem um ponto baixo, que é a primeira, o ponto baixíssimo da nossa emenda. Então, eu vou pegar aqui no meio dele, ok? Dou altura no fio, laço e puxo. E aí, agora aqui o próximo ponto baixo aqui do lado, ok? Vou lá, laço e puxo. Tá vendo? O ponto também ficou centrado aqui na lateral. Vamos seguindo. Chegando aqui na outra lateral, cheguei aqui no último ponto, né? Aqui temos o último ponto também, olha aqui, ó, tá? Ó, veja aqui, ó, esse e esse aqui a gente colocou o primeiro ponto baixo para fazer a vira, lembra? É aqui no meio que nós vamos fazer este último ponto aqui da primeira carreira. E agora, aqui na emenda, eu vou fechar com um ponto invisível. Então, dou uma esticadinha, aí eu coloco, tá vendo aqui? É o nosso primeiro ponto, ó, da nossa carreira aqui, ó. Então, vou colocar a agulha aqui, laço lá e puxo. E aí, eu vou fazer a emenda invisível dele aqui, ok? Opa! Vou introduzir a agulha aqui nesse outro ponto, né? Coloco a agulha lá, igual faço os fechamentos dos cachepôs, tá certo? Aqui, no último, né? Olha lá, tá vendo como é que ficou? Bem feitinho, né? Invisível aqui. Vou fazer mais uma carreira. E agora os pontos estão bem fechadinhos, então é só seguir, tá bom? Eu faço daqui e você faz daí.
Voltando aqui com vocês, ó, vamos fazer aqui o fechamento invisível, tá? Só que agora, olha, eu fiz 2 carreiras de pontos baixíssimos, perdão. Eu fiz 2 carreiras aqui de ponto baixo centrado, mas como nós tínhamos essa última carreira aqui, ela ficou parecendo que temos 3 carreiras de pontos baixos centrado, correto? Então, vamos lá, eu vou fazer o fechamento invisível, vou te ensinar a fazer novamente. E aí, para fazer o acabamento dessa bolsinha, nós vamos passar uma carreira de ponto baixíssimo aqui também, em toda esta lateral. E depois, nós vamos fazer as alças, ok? Então, vamos lá, ó. Eu vou precisar cortar o fio, mas para não ter emenda, eu uso a mesma técnica que eu uso nos cachepôs. Eu vou dar 5 voltas com o fio aqui na minha bolsinha, para daí poder cortar o fio, ok? Então, vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5, ok? Corto o fio. E agora, vamos fazer o fechamento invisível. Eu vou segurar aqui nessa laçadinha para não frouxar essa. Vou puxar todo o fio. E agora, aqui nessa laçadinha aqui de cima, essa daqui, eu introduzo a agulha de trás pra frente, laço o fio e puxo. Se você quiser fazer a bolsa maior, você pode fazer mais carreiras aqui, aqui mais correntinhas, menor também, a técnica é a mesma, tá bom? Então, vamos lá terminar aqui, olha, tá vendo? Essa laçadinha, esse fio tem que ir aqui dentro. Então, eu introduzo a agulha nessa laçadinha aqui de trás, aqui no meio, laço o fio e puxo. Olha lá, tá vendo? Puxo, puxo, puxo todo o fio. E olha lá como é que ficou o acabamento. Bem feitinho, né mesmo? Então, vamos lá, vamos concluir aqui para depois a gente fazer as alças, tá bom? Eu vou fazer agora aqui embaixo, pegando aqui dentro dessas laçadinhas, pontos baixíssimos, igual nós fizemos aqui nessa aqui nas laterais, tá bom? Então, vamos lá. O fio tá aqui, eu vou introduzir a agulha aqui na próxima laçadinha, laço o fio e puxo. E agora, na próxima aqui, laço o fio e puxo. E eu vou contornar toda a bolsa desta forma, ok? A hora que chegar aqui, eu volto pra gente encerrar e fazer o fechamento e depois as alças, tá bom? Faz daí que eu faço daqui. Pronto, meus amores, olha, cheguei aqui no finalmente da nossa bolsa, sobrou um pedacinho do fio, não tem problema, tá bom? Corto para facilitar, então, nós vamos fazer aqui o fechamento invisível, ok? Puxo aqui, olha lá. Cheguei lá no último, tá bom? Olha lá, agora eu vou fechar, porque aqui também tem que ter uma correntinha, né? Introduzo a agulha de cima para baixo, laço o fio e puxo. Ok? E aqui eu vou fazer sair aqui desse lado, ó, mas ela tem que ficar aqui no meio dessa correntinha aqui. Então, introduzo a agulha lá por trás e ela vai sair aqui no meio, ó lá. Laço o fio e puxo. Olha lá como é que ficou o acabamento, bem feitinho aqui e bem feitinho aqui em cima, nem parece emenda, né? E aí, é só você fazer o arremate desse fio aqui por dentro, pode fazer com uma agulha de tapeceiro ou pode fazer com uma agulha menor um pouquinho, não tem problema, tá bom? Vamos lá, olha como é que ficou um show a nossa bolsinha. Agora, nós vamos fazer a alça da bolsa, tá certo? Olha só, olha o acabamento dela, que perfeitinho que ficou. Uma riqueza, não é mesmo?
Vamos fazer uma alcinha aqui com o próprio fio, tá bom? Eu não vou usar nenhum acessório nessa bolsa, ok? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa alça. Eu já vou fazer a alça presa direto na nossa bolsa. Então, como é que eu vou fazer a alça? Eu vou colocar aqui no meio, assim, uma aqui e outra aqui, tá bom? Então, eu vou contar, olha, aqui eu tenho o primeiro ponto baixo, olha aqui, ó, eu vou contar 5. 1, 2, 3, 4, 5, e vou pegar aqui. Vou fazer a alça, e quando eu chegar desse lado, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, para fazer o encerramento dela, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos prender a alça primeiro. De novo, para não ter erro. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos prender a alça. Tem essas duas alcinhas aqui, né, do ponto. Eu vou introduzir a agulha lá, do lado de lá pra cá, tá bom? Puxo o fio e deixo aqui. Aí, agora, eu vou nessa outra alcinha aqui do lado, puxo a agulha aqui de lá pra cá, introduzo, né, a agulha aqui, laço o fio e puxo. Eu vou ficar daí com essas duas alcinhas aqui, uma pra lá, vou ficar aqui com essas duas alcinhas, ó. Peguei aqui, esse fio de sobra, depois a gente arremata ele aqui por dentro, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu tenho essas duas alcinhas da mesma altura, então, eu vou fazer assim, ó. A alça toda eu vou fazer desta forma. Eu vou segurar aqui, tiro a agulha dessa, puxo lá, laço o fio, né? E puxo. E aí, eu coloco de novo a agulha nessa, laço o fio e puxo. E eu vou ficar com 2 pontos, olha lá, de novo, seguro aqui, laço lá o fio e puxo, pego a alcinha que tá solta, laço o fio e puxo. Eu tenho sempre que estar com essas duas alcinhas aqui na agulha, ok? Seguro aqui, laço lá o fio e puxo, pego a o lacinho que sobrou e puxo de novo. De novo, mais uma lá, ó. Seguro, tiro a agulha, laço e puxo. De novo, ó, laço e puxo. Olha como fica bonitinho a nossa alcinha. Parece que ela tem correntinha de todos os lados, né? Olha só que bonitinho. Tá vendo? Eu vou fazer seguindo essa receitinha, você vai fazer a alça do tamanho que você quiser. Então, eu vou fazer a minha alça e a hora que for para prender aqui do outro lado, eu volto aqui, tá bom? Olha lá como fica bem presinho aqui embaixo, tá vendo? Vou fazer, a hora que eu chegar aqui, eu volto, tá bom? Ok, eu fiz a minha alcinha, eu não fiz ela muito grande, tá bom? Mas você pode fazer do tamanho que você quiser. E agora, nós vamos colocar ela aqui, conforme eu falei pra você, nós vamos contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar a minha bolsa, tá vendo lá que sobrou aqui as duas alcinhas continuam aqui na agulha, correto? Então, vamos lá, ó. Vou soltar, seguro pra não escapar, pode deixar ela aqui um pouquinho mais, um pouquinho maior, ok? Aqui, aí. Deixa a laçadinha maior, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou usar essas duas aqui, essas duas alcinhas aqui, ok? Então, como é que eu vou fazer? Pra ficar igual aquela dali, coloco a alça pra lá, e eu vou fazer da mesma forma que eu fiz desse lado de cá. Uma alcinha dessas pra dentro de cada uma dessas. Então, vamos lá, vou colocar a agulha aqui e vou puxar. Prendeu, olha lá, tá vendo?
E agora aqui, desse outro lado, eu vou colocar a agulha aqui, na outra alcinha, e vou puxar essa alcinha aqui. Ok? Olha lá. Fiquei aqui com as duas alcinhas. Esse fio, que eu vou cortar ele. Vou passar ele aqui por dentro dessas duas laçadinhas. Olha lá. Assim como na outra ficou preso, essa daqui também ficou. Aí, eu vou colocar o fio aqui pra dentro. Esse daqui também vou colocar aqui pra dentro. Olha lá. Como é que ficou? Iguais, né? E aí, aqui dentro, eu vou fazer o arremate e se você achar melhor, também pode colar. Vou fazer da mesma forma desse outro lado, tá bom? Vou contar 5 casinhas aqui e vou colocar a minha alcinha, ok? Terminando aqui, eu volto pra mostrar como é que ficou a peça pra você, tá certo? Eu já volto. Faz daí que eu faço daqui. Olha só como é que ficou a nossa bolsinha. Tá vendo? Olha o acabamento aqui na lateral, olha só como é que ficou bem bacana, faço questão de te mostrar. Tá vendo só? Bem fechadinha, né? Eu fiz com a agulha número 8, como eu falei pra vocês, ela fica um pouquinho vazadinha, tá vendo? Se você quiser que fique mais fechadinho os pontos, é só diminuir o tamanho da agulha, ok? A alça também não fiz muito grande, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Mais uma vez, fiz com todo carinho. Essa é a bolsa Zélia. Eu vou dar ela de presente para minha amiga. Ela nem sabe ainda, mas eu fiz com todo carinho para ela e para vocês. Tá certo? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, porque toda semana, como você que já me segue já sabe, e você que é novo aqui no canal, quero te dizer que toda semana tem vídeo novo, tá certo? Um beijo e até a próxima!